Oi, gente, bom dia para todo mundo. Nós somos o grupo 2, que é composto pela Beatriz, pelo Gabriel, por mim, Rafael e pela Renata. E hoje a gente vai falar da internet das coisas, IoT, né? E eu vou começar fazendo aqui uma breve introdução, né? Uma definição do que seria a internet das coisas. Essa definição mais geral descreve a internet das coisas como a rede de objetos físicos incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Vamos entender mais a fundo, né, como que se deu essa internet das coisas, como que foi esse surgimento e outras definições mais aprofundadas. Esse surgimento se deu no final da década de 1990, com o MIT fazendo uma série de pesquisas de identificação por radiofrequência e com a utilização de sensores inteligentes. O principal objetivo lá do pessoal do MIT era permitir que os objetos do mundo físico se tornassem inteligentes quando eles fossem conectados com a internet. E essa ideia que deu certo, que foi bem sucedida, com a medida que foi tendo avanços tecnológicos à medida dos anos 2000, como, por exemplo, a gente teve aí o desenvolvimento de tecnologia sem fio, a gente teve um aumento da capacidade de armazenamento e o processamento de dados, a internet das coisas começou a se tornar uma realidade viável. Com isso, a gente pode atribuir um crescimento que foi previsto aí de 10 bilhões para 22 bilhões em 2025 de usuários conectados, de dispositivos que vão utilizar da internet das coisas para funcionar. Então, é quase que dobra esse crescimento, né? E quando a gente pensa em outras definições, vamos entender um pouco mais sobre essa internet das coisas, a gente pode falar que a IoT é uma ideia de que os objetos do cotidiano podem ser equipados com identificadores únicos e a capacidade de se comunicar pela internet sem a necessidade de uma interação humana direta. Essa primeira definição, ela foi difundida por um cara que chamava Kevin Ashton, Ashton, né? Não sei como vocês preferem dizer. E ele foi um pioneirista em tecnologia na Inglaterra e ele fez uma apresentação para a empresa que ele trabalhava na época, utilizando da internet das coisas. E essa definição está muito relacionada àquilo que o MIT tentou trazer logo quando ele trouxe esse conceito, né? Então, você tinha ali a identificação por radiofrequência, essa utilização através de sensores para você conseguir rastrear e gerenciar os bens físicos ali do mundo de forma mais eficiente. E aí a gente tem uma visão atual que ela está mais integrada com a nossa realidade e tudo mais, de que a internet das coisas é uma infraestrutura de rede que conecta dispositivos físicos e virtuais, permitindo a coleta e o intercâmbio de dados. Então, ao longo das décadas, a internet das coisas foi se tornando uma realidade viável e foi evoluindo. Então, ela é uma expansão dessa visão que o Ashton trouxe e ela incorpora não só essa conexão dos dispositivos físicos, mas também os dispositivos virtuais. Então, hoje a gente tem aí inúmeros aplicativos, por exemplo, que vão não só estarem integrados, mas também fazerem coleta, análise e aplicação dos dados que são gerados pelos dispositivos físicos. Quando a gente pensa em todo esse contexto da internet das coisas, a gente vai entender um pouco da importância dela. Por quê? A gente está falando de uma das tecnologias mais importantes do século XXI. Então, a gente pode pegar objetos que são comuns no nosso cotidiano, que começou lá com uma geladeira inteligente, até babás eletrônicas e o carro Tesla, né, que é uma referência para a gente hoje, e elas vão representar essa comunicação excelente entre pessoas, processos e coisas. O que favorece que essa internet das coisas hoje em dia seja muito bem difundida? A gente teve um avanço tecnológico muito grande que fez com que isso ficasse viável. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem um acesso à tecnologia de sensores de baixo custo e baixa potência. Então, você tem sensores que são acessíveis e, ao mesmo tempo, eles são confiáveis. A gente também tem uma questão de conectividade. A gente tem protocolos de rede, né, para a internet que facilitaram a conexão
dos sensores, com a nuvem e outras coisas que fazem essa transferência de dados. E hoje a gente tem inúmeras possibilidades de plataformas de computação na nuvem. Ou seja, hoje é muito fácil, tanto para uma empresa quanto para um usuário, acessar esse tipo de infraestrutura e sem precisar de muito esforço. E também temos um avanço aí do machine learning e da análise avançada, além da inteligência artificial, que o pessoal está lá coletando os dados dos dispositivos físicos, né, que estão conectados, e aí eles conseguem, a partir disso, gerar análises, auxiliarem na tomada de decisão das empresas, e isso tudo faz com que seja atraente, acessível e completamente aplicável no nosso cotidiano. A gente tem, por exemplo, o Siri do iPhone, a Alexa. Então, de forma geral, a gente tem essa contextualização do que seria a internet das coisas. Então, vista toda essa definição da IoT, a gente consegue entender agora como ela funciona. Basicamente, ela vai funcionar por meio de quatro etapas, sendo a primeira delas a captura dos dados. É por meio desses sensores já citados anteriormente, os dispositivos de IoT eles vão capturar as informações do ambiente, desde as mais simples, como a temperatura daquele local num comando de voz, até um mais complexo, como um feed de vídeo em tempo real. Mas esses dados, eles precisam ser enviados para uma nuvem, e para isso eles precisam de um caminho para isso. E aqui entra a fase 2, que é a de compartilhamento dos dados. Então, os dispositivos de IoT, por meio de uma rede móvel, eles vão enviar todos esses dados coletados do ambiente para um sistema de nuvem ou público ou privado, ou para algum outro dispositivo, ou simplesmente vai armazenar esses dados para uso posterior. Feito isso, a gente tem a etapa 3, que vai consistir no processamento desses dados, e aqui o software já vai estar programado para fazer algum comando com base naqueles dados fornecidos. Esses comandos podem ser ligar um ventilador, enviar um alerta, tocar uma música, seja ele qual for o comando. E por fim, a gente vai ter a fase 4, que vai atuar com base nos dados. Esses dados eles vão ser acumulados em vários dispositivos de uma rede IoT e eles posteriormente podem ser analisados e podem gerar informações para embasamento e decisões de negócios futuros. Vista a entrega do valor da IoT em si, a gente pode entender também como ela funciona em combinação com outras tecnologias. E a principal delas é a inteligência artificial. De acordo com alguns dados do IDC, que é o International Data Corporation, até 2025, cerca de 175 zettabytes de dados vão ser gerados. Isso corresponde a uma ordem de grandeza de 10 elevado a 21, o que é muito dado. Só que nem todos esses dados eles são úteis ou relevantes para uma situação determinada. E é aqui que vai entrar a inteligência artificial. A combinação da extensa base de dados da IoT com as capacidades de análise da IA vão poder auxiliar as empresas nas tomadas de decisões por dados, na otimização de operações e na melhora da eficiência dos negócios de forma muito mais rápida. Então, a IoT vai coletar e transmitir os dados, enquanto a IA vai analisar esses dados de uma forma muito mais rápida. Com isso, alguns resultados significativos vão ser uma melhor eficiência operacional, na qual a IA vai estar pegando os dados da IoT para prever condições de operação e detectar parâmetros a serem modificados para garantir alguns resultados ideais. E aqui também, essas duas tecnologias, elas podem ser combinadas com técnicas de machine learning. Um outro resultado esperado é a seleção e análise de dados de forma muito mais rápida, selecionando e apresentando informações relevantes para a empresa. Um outro resultado significativo é a melhor gestão de riscos, uma vez que a IoT e a IA vão estar ajudando as empresas a entenderem, a preverem alguns riscos e automatizar respostas imediatas para tratar com aqueles riscos. E, por fim, a gente também tem uma melhora na satisfação dos clientes, uma vez que a IA vai poder usar aquela ampla análise de dados dela para analisar um contexto e oferecer uma experiência personalizada.
E para além da inteligência artificial, a IoT ela também pode ser combinada com algumas outras tecnologias. Como foi citado anteriormente, as técnicas de machine learning podem capturar os dados da IoT e alterar os resultados de algumas operações com base em fatores específicos. A IoT pode ser combinada também com o blockchain, e aí que ela vai possibilitar um método seguro, permanente, e para armazenar os dados de muitos dispositivos inteligentes conectados. E por fim, a gente tem a IoT com Big Data. Os sensores da IoT vão capturar os dados em tempo real e o Big Data vai possibilitar o processamento deles em trânsito, sem a necessidade de eles serem armazenados ou capturados. Então, os insights fornecidos pelo Big Data vão poder auxiliar os líderes de várias empresas a verem as suas cadeias de produção de ponta a ponta e tomar decisões em tempo real sobre logística, sobre preço, sobre vendas, sobre transporte e entre outros parâmetros que ele quiser analisar. Bom, então, pessoal, eu vou dar um exemplo bem interessante, só que eu quero e preciso fazer uma ressalva primeiro. Vários autores não vão considerar o exemplo que eu vou dar como IoT, porque as tags da RFID, elas terceirizam o contato com a internet. Só que eu e o professor Raoni conversamos e a gente achou que o exemplo é realmente muito válido, é uma aplicação bem interessante da indústria 4.0 também, e acaba casando muito com a matéria. Então, só fiquem aí com essa ressalva. As tags RFID, dependendo do uso, elas não vão ser consideradas como IoT. Bom, primeiramente, o conceito de IoT surgiu quando Kelvin Ashton, que a Rafa já falou, e outras pessoas lá no MIT estavam estudando essa aplicação das tags, e depois ele foi se ampliando, mas enfim, RFID é basicamente identificação por radiofrequência. Então, você tem, aí como mostra nas imagens, você tem as tags, né, que estão nessas caixinhas aí, tem algum leitor dessas tags, ou um leitor, um aparelho que você coloca na mão, ou uma antena, ou uma prateleira inteligente, tem vários tipos, e esse leitor vai se comunicar com o computador, com o celular, com o tablet, e aí você pode usar esses dados para diversas coisas, diversas aplicações. Bom, o exemplo é do uso dessas tags para rastrear combos de locomotiva na hora que elas chegam para dar manutenção. Ele é um projeto que eu participei da empresa que eu faço estágio, o nome da empresa é o Abtech Corporation, e é uma empresa que fabrica locomotivas. Então, para prosseguir no exemplo, vou explicar primeiro rapidamente o que é um combo de locomotiva. Ele nada mais é do que a junção de um motor de tração com um tubo U. Cada locomotiva tem 6 combos, então guardem essa informação que ela é importante para o projeto. Esses motores de tração e esses tubos US, eles têm um número serial único e eles ficam gravados em alto relevo. Beleza, aí o que acontece? Quando a locomotiva chega para dar manutenção, ela está no estado de sujeira extremo. Eu coloquei aí na direita a foto de uma parte da locomotiva que não é do combo, mas achei que a imagem representa bem para vocês terem ideia do tanto de sujeira que a locomotiva chega. E aí do lado esquerdo tem um operador que faz manutenção e ele está tentando, ele está no meio ali mais ou menos de onde fica um dos combos. Então vocês podem ver que o acesso é muito difícil e como que isso é feito sem as tags, né? Eles vão lá, se enfiam no meio, tem que limpar, tem que ficar procurando o número serial. Então acaba que isso é um processo com um grau de periculosidade alto, demorado e muito suscetível a erros humanos. Pode passar. E uma coisa importante também é que, por mais simples que a tecnologia seja, simples no sentido da aplicação mesmo da RFID, porque ela é muito aplicada nesse sentido, então a gente considera um grau de complexidade um pouco baixo, né, comparado com as tecnologias que a gente tem hoje. Por mais simples que ele seja, a aplicação em si tem grau de complexidade. E aí eu trouxe para vocês verem o desenho técnico, e aí onde está circulado esse B e esse A é onde a tag vai ser acoplada nos combos. E aí na direita tem circulado em vermelho, é uma foto real da tag no tubo U.
E que também a gente possui vários testes sem sucesso, né? Por exemplo, no primeiro teste, a gente não conseguiu realizar a leitura da tag seguindo o posicionamento que foi definido pelo nosso time lá dos Estados Unidos, que isso já é aplicado lá e a gente não conseguiu replicar isso aqui por alguns fatores. E também a leitura ela não foi bem sucedida em todas as condições que a gente colocou. Bom, a gente também recebeu vários feedbacks negativos, né? O time falou que eles não estavam gostando da tag, não viam valor naquilo. Eu acho importante trazer isso também, porque a gente está falando no contexto, né, de transformação digital de sistemas de produção, e às vezes a gente acha que é só que a tecnologia está ali, vão aplicar, vamos, tem dinheiro, tem, só que tem muitas coisas por trás disso, muitas coisas acontecendo que vão impedir ou pelo menos dificultar o processo de aplicação disso. Mas, enfim, depois a gente aprimorou, fizemos vários testes e a gente encheu a tag de lama também e a tag funcionou e é isso. Também gostaria de ressaltar que esse processo de integração com a internet exige tempo e constância. Isso daí é um print de uma planilha que a gente registrava o número da tag, e aí para vocês entenderem como que funciona. Essas duas colunas da esquerda, elas estão repetidas, né, só por uma questão de conferência, que são o número da tag mesmo. E aí, esse número serial do lado direito da coluna da tag é o número serial dos tubos US e dos motores de tração. Então, com essa planilha, com esse cadastro, a gente conseguia fazer o confronto entre as informações e aí vai ter a aplicação que eu vou falar posteriormente. Bom, agora que entra a conectividade com a internet, né? Que é por meio de terceiros, igual eu falei. O que acontece? Quando o operador ele utiliza o leitor para ler as tags, essa tag, esse leitor ele pode estar conectado a um dispositivo como um smartphone, computador, tablet, geralmente é por via Bluetooth, e aí o smartphone está conectado com a aplicação. Nesse caso, por exemplo, é um sistema que faz toda a rastreabilidade dos componentes que vão ser dado manutenção. Isso é um processo complexo e o uso de tags facilitou muito esse processo, otimizou bastante o processo. E aí a tag ela não só joga informação, ela joga informação, você pode colocar alguns comandos, por exemplo, coloca a informação e dá um enter, que foi o que a gente colocou, que aí já vai para a linha de baixo. Enfim, só para ser um exemplo mais prático mesmo de como que a gente aplica essa tecnologia na prática na indústria. Bom, beleza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os riscos, desvantagens e alguns cuidados que a gente tem que ter e pensar quando a gente fala de dispositivos IoT. Bom, o primeiro ponto que eu trouxe foi de dispositivos vulneráveis, que basicamente os dispositivos IoT frequentemente possuem falhas de segurança, e isso pode ser explorado por invasores, podem obter acesso não autorizado. Trouxe também o armazenamento e a transferência de dados, porque o armazenamento e a transferência de dados sem criptografia adequada, eles podem expor informações sensíveis, violação de privacidade, então é uma coisa que tem que ter muita atenção. Principalmente hoje que a gente fala muito na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso é um ponto muito importante para as empresas ficarem atentas. Canais de comunicação. Existem vários riscos, né, relacionados aos protocolos de comunicação na internet das coisas, incluindo possibilidade de interceptação e manipulação dos dados transmitidos. Então, imagina, você está lá com um dispositivo, que você acha que você está recebendo um dado certo, só que ele está manipulado por algum hacker ou por algum motivo. Complexidade de gerenciamento. Bom, a gente está lidando com uma ampla gama de tecnologias, e modelos, fabricantes, cada um tem suas próprias interfaces, requisitos de segurança, e é muito difícil administrar tudo isso ao mesmo tempo. As empresas têm muita dificuldade com isso, exige uma equipe de TI muito grande. Pode passar. Falando um pouquinho também sobre o monitoramento de rede. Um monitoramento contínuo da atividade de rede pode ajudar a identificar padrões suspeitos, que podem indicar um possível ataque cibernético ou algum comprometimento de segurança em alguma medida. Então, é muito importante as empresas também terem um sistema de monitoramento de rede. Fortalecimento de autenticação. Vocês já devem ter visto isso aí no nosso celular mesmo, né, nas redes sociais, aquela famosa autenticação de 2 fatores, mas isso é realmente muito importante.
A autenticação robusta, ela é uma parte vital da estratégia de segurança de qualquer sistema IoT. E aí isso envolve verificar a identidade de usuários, antes de conseguir os acessos mesmo para entrar na rede. Dependência de conectividade. É bom, tá no próprio nome, né? Se sem alguma conexão muito confiável, os dispositivos podem ficar inoperantes ou limitados sem sua funcionalidade. Então, acaba que ele fica realmente dependendo ali da rede. Isso tem que ser levado em conta também. Complexidade e custo, que engloba basicamente tudo isso, todos esses pontos que a gente trouxe, que os protocolos de comunicação, os requisitos de segurança, integração, gerenciamento desses vários dispositivos podem se tornar bastante complexo e isso fica uma coisa cara. Agora, falando sobre as perspectivas de futuro para a IoT, nós temos, como a gente tinha dito anteriormente, a integração com a inteligência artificial, ela consegue prover com que tenha coleta de dados aperfeiçoada, em que os sensores IoT equipados com IA podem não apenas coletar os dados, mas também pré-processá-los. Isso significa que eles podem determinar quais dados são relevantes antes de enviar para a nuvem ou para um processador central, o que reduz a largura de banda e a latência na comunicação. Além disso, ela possibilita a tomada de decisões, a autonomia da IoT, ou seja, dispositivos com a IA integrada podem tomar decisões inteligentes sem a intervenção humana, como, por exemplo, um termostato inteligente pode aprender os hábitos dos moradores e ajustar a temperatura ideal sem que alguém precise configurar. E nós vamos ver uns exemplos disso também. Além disso, é possível a otimização de sistemas, como se adaptar ao ambiente e melhorar o seu desempenho ao longo do tempo, utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para refinar suas ações, com base nessas novas informações. Além disso, a outra perspectiva é para o transporte e mobilidade humana, em que a IoT pode otimizar o fluxo de tráfego, reduzindo congestionamentos, melhorando o tempo de deslocamento, com sinais de trânsito adaptáveis e sistema de priorização para transportes públicos e veículos de emergência. Além disso, ela permite a comunicação entre carros, ônibus e trens com a infraestrutura do trânsito, fornecendo dados em tempo real que podem ser usados para evitar acidentes e melhorar a eficiência dos deslocamentos. Pode passar. Agora, a gente vê dois exemplos de como a IoT funciona nas casas inteligentes. Na esquerda, a gente pode ver as maçanetas inteligentes, em que é possível você usar a impressão digital para entrar ou colocar uma senha. E no da direita, a gente pode ver a conectividade entre dispositivos da casa. Primeiramente, a gente vai ver que você consegue configurar, através do seu celular, de um software, a dinâmica de luzes em determinados horários. Ou seja, em determinado horário, você quer que acenda somente luzes do corredor, etc. Você consegue controlar através dos aplicativos. Você também consegue fazer com que as luzes sigam o seu caminho. A partir do momento que tem sensores na casa, você entra em um cômodo e as luzes desse cômodo acendem automaticamente. Além disso, tem o controle autônomo da temperatura, em que o ambiente caindo a temperatura ou aumentando, ele já regula automaticamente. Você consegue botar horários para abertura, fechamento de cortinas. E além disso, tem o controle universal de voz, que você pode controlar TV, som, música na casa, e também controlar tomadas através de aplicativo ou controle de voz. Você pode desativar ou ativar tomadas. Além de outros dispositivos da cozinha, como a gente pode ver. E tudo isso é interessante que podemos ver à distância ocorrendo. Você pode ter conexão de câmeras, apagar luzes à distância através de somente o aplicativo do celular. Então, você tem toda essa conectividade mesmo à distância. A partir do momento que você pode ver também sensores de movimentos em casa, caso uma porta abre, você tem notificações no seu aplicativo e também sensores de movimentos de câmeras e ver a própria câmera pelo aplicativo do celular, como a gente vai ver em seguida. Além disso, é possível configurar modos. Por exemplo, você configura um modo de relaxar em casa a partir do momento que você chega. Então, automaticamente acendem as luzes que você já configurou, que te deixam mais relaxado nesse modo, e uma música correta para esse modo. Então, tudo a partir do clique no seu aplicativo, tudo é conectado. Pode passar.
Além disso, outro módulo da casa inteligente é a geladeira inteligente, em que é possível que ela tenha um display interativo em que você pode monitorar um armazenamento inteiro. Ou seja, você consegue ver quais itens tem em estoque dentro da sua geladeira, você consegue ver itens que estão entrando em investimento através dos sensores IoT e a integração com a inteligência artificial. Além disso, consegue a sugestão de receitas com os ingredientes disponíveis e também é possível habilitar pedidos automáticos para reposição de ingredientes que você não quer que falte. Pode passar. E como dito anteriormente, outro é o futuro da gestão do tráfego urbano, em que a adaptação em tempo real do fluxo através da comunicação entre dispositivos. Aí vemos hoje como funciona. No futuro, os semáforos receberão, na verdade, sensores que podem ver quando ambulâncias estão chegando para já se adaptar para que passe sem congestionamento e otimizando a priorização de emergências. Além disso, carros que possuem controle de bordo podem também receber e enviar estímulos para sensores, mostrando que estão em uma temperatura constante, então é possível que o semáforo abra a partir do momento que o carro está chegando em velocidade constante, sem que pare e otimize o fluxo. Além disso, é possível com que o próprio semáforo envie para o carro que possui essa tecnologia de controle de bordo. Então, não é preciso que carros com tais tecnologias precisam clicar no freio. Não, o próprio carro pode parar através do sensor. Pode passar. Além disso, pesquisamos sobre uma startup brasileira chamada Vis System, que criou o Lisa, que é um dispositivo robótico desenvolvido que funciona como um cão-guia para pessoas com deficiência visual. Ela possui sensores que detectam obstáculos e avisam o usuário sobre perigos potenciais no caminho. E é muito importante para a sociedade porque o número de quantidade de deficientes está na casa dos milhões, enquanto o número de cães-guias disponíveis está em casa das centenas. E em relação às funcionalidades IoT, esse dispositivo é equipado com sensores de proximidade que podem detectar obstáculos no meio do caminho do usuário, permitindo detectar objetos e alertar o usuário por meio de um feedback tátil ou auditivo, além da capacidade de processar os dados dos sensores em tempo real para determinar a presença de obstáculos e sugerir ações, como parar ou talvez contornar um objeto. Além disso, a capacidade de se conectar à internet via Wi-Fi ou dados móveis, o que permite a atualização de software, diagnósticos remotos e até mesmo rastreamento de localização em tempo real. E, por último, a interface com o usuário adaptada às necessidades dos deficientes visuais, como comando de voz, feedback por vibração. E pode passar. E é isso, finalizamos nossa apresentação.